O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu peço licença de vocês para me dirigir a vocês da cadeira presidencial. Conta do calor, né? Semana passada eu também fiquei aqui atrás por conta disso. Aqui tem um ventiladorzinho, então vai refrescando um pouquinho, tá bom? Mas a gente vai partilhando um pouquinho da palavra e também desse momento para a gente pensar um pouquinho, né, nos valores do Evangelho e na vida. Como eu dizia a vocês, hoje é o último encontro que realizamos enquanto comunidade neste ano de 2022. Geralmente, quando chega nesta data, não sei vocês, mas eu gosto de pensar um pouquinho na vida. Eu acho que é importante a gente tirar um momento, né, para a gente pensar, para a gente refletir, ver como que foi, fazer um balanço. Não sei se vocês fazem isso em casa. Eu acredito que a maioria faz. Se você não faz, aproveita essa celebração e depois da missa para você tirar um tempo para você olhar como foram as suas opções, as suas escolhas, as suas atitudes com as pessoas dentro de casa. A gente precisa fazer uma revisão de vida. A gente precisa ver o que a gente precisa melhorar para que no próximo ano a gente seja diferente. Hoje, um dos sentimentos que deve estar no nosso coração é um sentimento de gratidão. Agradecer a Deus por tudo de bom que aconteceu nesse ano de 2022. Todas as conquistas que nós tivemos, todos os sonhos concretizados, né? Por tudo aquilo que Deus beneficiou a nossa família, né? Por toda a luta que nós tivemos e foi vencida com a graça de Deus. Então nós temos que ser gratos por tudo de bom que aconteceu na nossa vida de 2022. E também devemos ser gratos a Deus por tudo de ruim que também nos aconteceu. Nossa, padre, agradecer o que aconteceu de ruim? Sim, também agradecer o que aconteceu de ruim, porque todas as vezes que algo de ruim nos aconteceu neste ano, nós tivemos a oportunidade de nos aproximar do coração misericordioso de Deus. Porque todas as vezes que nós passamos por um sofrimento, por uma dificuldade, passamos por uma frustração, nós somos, acalentados pela misericórdia de Deus. Temos esta oportunidade ainda mais de sentirmos a bondade do Senhor. Então, seja pelas alegrias, ou seja pelas dificuldades, pelos problemas, enfermidades, nós devemos agradecer a Deus
porque também nas dificuldades, né, a gente sempre tira lições, e a gente nunca sai o mesmo da situação. Cada vez que a gente cai, cada vez que a gente leva um tombo, ou alguém ainda passa uma rasteira, a gente levanta melhor, a gente levanta mais esperto, sabendo como lidar com a vida, para não ficar apanhando mais. Então a gente sai com uma nova lição. Então, como eu disse, pelas coisas boas ou pelas coisas ruins, nós devemos ser gratos a Deus. E também, assim, fazendo uma avaliação, devemos também fazer um planejamento. Devemos colocar metas para a nossa vida, objetivos. O que eu quero para o ano que vem? O que eu vou melhorar? O que eu vou fazer? Né? Para que a gente comece talvez um negócio diferente. Ou se continuar no mesmo caminho, que o caminhar seja diferente. Eu não vou abrir nada de novo, não vou tentar nenhuma novidade, vou continuar do mesmo jeito a seguir minha vida. Não tem problema, mas que você viva ela de uma forma diferente. O caminho pode ser o mesmo, mas a forma de caminhar é que deve mudar. Ou se você começou, se frustrou, que você recomece. O ano novo está aí para isso, para a gente virar a página e começar a escrever uma nova história. É para isso o novo ano. A palavra novo, né, na língua portuguesa, ela tem vários significados, mas tem dois deles que é muito comum para nós. O primeiro deles, né, o primeiro significado de novo é de inexperiente. Então, quando entra alguém no emprego, né, independente qualquer que ele seja, a gente diz assim: ele é uma pessoa nova. Não que ele seja novo de idade, novo, não nesse sentido, né? Mas sentido de inexperiente. Então ela carrega tudo isso, a palavra novo, né? Inexperiente, imaturo, né? Aquilo que ainda não está próprio para colher, aquilo que não está no seu tempo próprio de maturação, não completou o tempo de maturação. Esse é o significado da palavra novo, inexperiente, não maduro. Mas também tem o significado de, né, algo não vivido, de mistério. E é justamente esse o sentido de novo para nós, né? Então, quando inicia um novo ano, são coisas nunca vistas que nós passamos a ver, coisas nunca ouvidas que a gente começa a ouvir, coisas nunca experimentadas a gente passa a experimentar. E isso está o encantamento da vida. E aí está o mistério do viver, de desejar que um novo ano comece. Não é assim? Quando o ano vai bem, a gente diz: que esse ano dure mais um pouquinho, né? Que as horas estenda. Mas quando o ano vai mal, o que a gente diz? Que acabe logo o ano, que comece um ano novo logo. Nesse sentido, de que um mistério, de aquilo que não foi experimentado, daquilo que não foi vivido, possa chegar. E é isso que deve encantar o nosso viver. Então, que de fato a nossa vida seja nova, não de algo inexperiente, não algo que nos traga uma imaturidade, mas novo no sentido de viver este mistério, de buscar, né, experimentar algo que não foi experimentado, de sentir algo que não sentiu, de ver algo que não foi visto. Assim deve ser a nossa vida. Por quê? Quando der meia-noite, o que vai acontecer com o relógio? Vai continuar rodando igual todos os dias. E o que faz então novo? As suas escolhas, esse seu querer. Por isso que nós devemos nos encher, além do sentimento de gratidão, o nosso dia hoje deve se encher de esperança. Porque o relógio vai continuar rodando. E o que vai fazer do ano de 2023 um ano de fato novo, vão ser os nossos passos, o nosso caminho. Então é importante nós nos enchermos de esperança. Só que a palavra esperança não deriva do verbo esperar. Esperança deriva do verbo esperançar. Isso significa que nós não devemos ficar de braços cruzados. Nós não devemos ser passivos. Nós devemos ser ativos na vida. Então, se nós temos um projeto, uma meta, algo a seguir, vamos encabeçar. Como a gente diz no popular, vamos meter a cara.
Ou ainda, na linguagem dos jovens, vamos meter o louco e a gente vê o que dá. Deus, Ele está conosco. Por isso nós estamos aqui, agradecendo e dele recebendo bênçãos e graças. É o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. É Deus que nos dá graças e bênçãos. Foi isso que nos foi proclamado na primeira leitura do livro dos Números. E depois nós repetimos com o salmista. É dele que vem as graças e bênçãos. Então nós não podemos nos encher de medo, mas devemos ter esperança e coragem para lutar por aquilo que nós queremos nesse novo ano que vem. Nós precisamos encher de cara, coragem e confiança em Deus. E mais do que caminhar com Deus, nós também temos Maria como nossa mãe. É a ela que nós podemos e devemos sempre recorrer. É ela que nos consola quando estamos tristes. É ela que nos acaricia quando estamos desolados. É ela que então estende os braços e nos pega no colo quando nós estamos passando por enfermidades, sofrimentos e dificuldades. É Maria. Hoje nós estamos aqui celebrando Maria, Mãe de Deus. Esta é a primeira verdade de fé da igreja em relação a Nossa Senhora. Primeiro dogma de Maria, Maria, Mãe de Deus, Theotokos. É claro que para nós hoje é muito fácil dizer que Maria é Mãe de Deus. Parece para nós muito já compreensivo, né? Mas houve muita discussão sobre isso. Por quê? Dizia que Maria, ela tinha gerado apenas o corpo de Jesus, o material, o físico. Portanto, Maria era a mãe só de Jesus, Jesus homem. Mas quando se dá à luz a uma pessoa, a um ser, o que a pessoa ela é dotada? De corpo, espírito e alma. Não tem como só gerar metade da pessoa. É claro que é Deus que sopra o hálito da vida, dando alma, dando espírito, mas ali dentro já tem vida. Então Maria, ela foi esse sacrário de Jesus, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E por isso que a igreja pôde sim afirmar, e afirma até hoje, e é esta festa que nós celebramos, que Maria ela é mãe de Deus. Porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Ele é Deus. E nós sabemos que pelo batismo, nós somos inseridos no corpo místico de Cristo. Se nós pegarmos os relatos de Paulo, ele nos fala muito sobre isso. Nós, enquanto batizados, enquanto igreja, fazemos parte do corpo de Jesus, onde Jesus é a cabeça. Se Maria é mãe de Jesus, e nós fazemos parte do corpo de Cristo, isso significa que Maria é nossa mãe. Então Maria é mãe de Deus e também nossa mãe. É a mãe da igreja, é Mater Ecclesia, mãe da igreja. Então no caminhar da vida, nas alegrias, nas esperanças, nas tristezas, que a ela nós possamos sempre recorrer. E é este o intuito da festa, relembrar isso a todos nós, que nós temos uma mãe, e ela não nos desampara. E que diante de tantos desejos, sonhos, projetos que nós temos para o ano de 2023, que um pedido seja em comum, que esse pedido seja pela paz. Que este pedido seja pela paz. Amanhã nós celebramos também o Dia Mundial pela Paz, independente da religião. Amanhã é o Dia pela Paz. Nós sabemos que ali na Síria sempre se ouve, infelizmente, a guerra. Essas brigas por terras, por espaços, a ganância pelo poder, pela riqueza, sempre no coração do homem. Mas isto não deve fazer de nós desistirmos de rezar. Aí que devemos intensificar as orações. E esse ano as orações devem ser ainda maiores. O desejo da humanidade deve ser por paz, porque ao invés dessas guerras diminuírem, as guerras têm aumentado, como é o caso da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então nós devemos rezar pela paz, e esse deve ser o nosso grande desejo para o ano de 2023, que haja paz na sua casa, na nossa comunidade, no seu ambiente de trabalho e em todo o mundo. E eu costumo dizer que a não paz
vou classificar como uma desordem, ela é fruto de uma indiferença. Paz e desordem. Porque a gente não pode falar que a paz é somente a ausência de guerra. Tem muitas outras coisas que envolvem a paz. Então eu costumo dizer que a não paz é uma desordem. E essa desordem, ela é causada então por uma indiferença. Porque quando nós somos indiferentes, o mal é gerado em nós. E quando o mal é gerado em nós, nós nos tornamos pessoas promotores da desordem e não da paz. E quantas pessoas nós encontramos, pessoas que são indiferentes, a começar por Deus, são indiferentes a Deus. Dizem aí, não preciso ir na igreja não rezar, não preciso de Deus, tudo que eu tenho é fruto meu, sou eu que luto, eu que trabalho, eu que alcanço, sou eu que faço, eu vou ficar rezando para Deus? Temos muitas pessoas, que são indiferentes a Deus. Quantas pessoas são indiferentes ao outro? O importante é que eu esteja bem, eu e minha família. Eu está dando tudo bem em casa, tendo dinheiro, ninguém tendo doença, todo mundo com saúde, aí está tudo bom. Já o outro, para mim, indiferente. Vocês me desculpem o termo, mas que o outro que se lasque. É isso que muitas pessoas pensam. Não estão preocupadas se o outro está passando fome, se o outro está doente, enfermo, está precisando de alguma coisa, de algum auxílio. Ainda olha para quem está passando fome, ainda é capaz de dizer, vai trabalhar, vagabundo. É assim, porque nós somos indiferentes, indiferentes ao outro, indiferente à história do ser humano, à individualidade do outro, somos indiferentes. Somos indiferentes ao meio ambiente, onde nós não nos organizamos, não cuidamos, e onde começam as guerras, por conta do bem do outro. E é bem natural. As guerras começam pelos bens naturais. É pelo petróleo, é pela mata, é pela madeira, é pelo ouro, pelo metal, pela água. É por isso. Então nós somos indiferentes à criação. E isso gera desordem, A gente limpa a nossa calçada, joga sujeira para o outro, não tem respeito nenhum. A gente joga latinha pelo vidro do carro. Essa semana aqui, foi um dia à tarde, eu fui lá na Rosa Mística, foi essa semana, não me recordo se foi quarta ou quinta-feira. Eu fui na Rosa Mística, voltando, descendo a avenida ali, um carro na frente, o menino abriu a janela e jogou uma garrafinha pela janela no meio do mato. Eu só dei aquela buzinadinha, básica, bem respeitosa, só que não, Buzinei, para ver se a pessoa se toca. Passei do lado, eu me assustei. Era uma criança que estava do lado do motorista. Foi uma criança que jogou uma garrafa plástica. Para mim é assustador, não sei para vocês. Talvez não, porque a gente tem se tornado indiferentes. Então que nós, no dia de hoje, agradeçamos a Deus por tudo que nos aconteceu. Que nós nos enchamos de esperança e rezemos pela paz. E para construí-la, peçamos a graça de Deus para sermos preocupados e não indiferentes com o outro. Assim seja. Permanecei em